Tem dias em que tudo parece pesar, não é? A mente cansada, o corpo sem energia e aquela sensação de que a vida está fugindo do controle. E o pior, parece que ninguém mais passa por isso. Afinal, ninguém compartilha suas quedas nas redes sociais, não é mesmo? Vivemos em um mundo onde fingir que está tudo bem virou o normal, enquanto por dentro sentimos que algo está fora do lugar. Mas deixa eu te lembrar de uma coisa importante. Você não está quebrado. Está apenas desconectado. E isso tem solução. Quando o cansaço aperta e parece que você não vai aguentar, existe um caminho. Pare, respire, reflita e se reconecte. A filosofia estoica não promete mágica nem felicidade eterna, mas traz um lembrete poderoso. Você não controla tudo o que acontece, mas tem total controle sobre como reage. E acredite, isso muda tudo. Por isso, antes de se entregar ao desânimo, lembre-se, você não está sozinho, e muito menos acabado. Só precisa ajustar o foco e voltar a lembrar o que realmente importa. E para marcar esse momento de virada, quero que escreva nos comentários: hoje escolho ser mais forte. Essa não é só uma frase, é um compromisso com você mesmo. Um lembrete de que a força para mudar já está aí dentro. Vamos começar. 1. Como preencher o vazio que te consome por dentro? Me diz uma coisa, você já sentiu aquele vazio difícil de explicar? Mesmo cercado de distrações de trabalho, redes sociais, comida ou qualquer outra coisa, lá no fundo sobra sempre um espaço que nada parece preencher. Pode parecer que só você sente isso, mas a verdade é outra. Esse vazio é mais comum do que parece. A gente só não fala sobre ele. Então, antes de se culpar ou pensar que tem algo de errado com você, respira fundo e escuta. Você não está quebrado. Esse vazio emocional faz parte da vida de todos nós. Vivemos num mundo que nos pressiona o tempo todo, para sermos felizes, para ter sucesso, para mostrar uma vida perfeita nas redes. E no meio disso tudo, acabamos desconectados do que realmente importa. É aí que mora o problema. A busca constante por aprovação, pelos resultados imediatos, só aumenta o vazio. Como um copo furado que nunca enche, não importa o quanto você coloque dentro. Nos disseram que deveríamos ter tudo resolvido cedo, estar sempre ocupados, sempre sorrindo. Mas quem foi que inventou essa regra? Onde está escrito que existe uma fórmula mágica para viver uma vida com sentido? O que ninguém te conta é que esse vazio pode ser um sinal, não de fracasso, mas de que você se afastou de si mesmo, das suas verdadeiras necessidades e desejos. E sabe o que é melhor? Sempre há um caminho de volta. O cansaço emocional nem sempre aparece de cara. Às vezes parece só um desgaste comum, a sensação de precisar de férias. Mas se você for honesto consigo mesmo, vai perceber quando o peso vai além disso. Alguns sinais são claros. Se sentir preso numa rotina que não te satisfaz, perder o foco, se desconectar das pessoas ao seu redor, ou até começar a achar que nada mais faz sentido. E o pior, esse vazio pode fazer você acreditar que vai ser sempre assim. Mas deixa eu te contar um segredo. Não vai. Quando sentir que não tem mais energia ou que tudo está desmoronando, lembra. Isso não é o fim. Pode ser apenas um sinal de que você precisa mudar o foco. Talvez você esteja correndo atrás de algo que nem é seu. E não, você não precisa de uma viagem épica ou de uma experiência transcendental para se reencontrar. A resposta pode estar na simplicidade. Fazer uma pausa. Silenciar o barulho de fora e escutar o que está aí dentro. Parar não é fraqueza. Parar é sabedoria. Às vezes, tudo o que você precisa são alguns minutos de silêncio para voltar a enxergar o que realmente importa. Outra coisa importante, não fuja do que sente. Evitar a dor só aumenta o vazio. Encare o desconforto. Sinta o que precisa ser sentido. Porque é só atravessando isso que você se fortalece. E se permita fazer algo por você, sem cobrança, sem o peso de ter que ser produtivo ou perfeito. Às vezes, o simples ato de fazer o que te faz bem já é o suficiente para trazer paz. E por fim, lembra daquilo que os estoicos nos ensinaram. A paz vem quando você aprende a soltar o que não pode controlar. Aceita o que está além das suas mãos e foca no que depende de você. É assim que você se liberta desse peso que só te arrasta para baixo. O vazio não é o fim do mundo, por mais que pareça. Ele só está te avisando que é hora de parar, refletir e se reconectar. Você não precisa ter todas as respostas agora. O que importa é o próximo passo. 2. Você é mais forte do que imagina. Posso te perguntar uma coisa?
Já teve aquela sensação de estar apenas existindo, como se o seu dia começasse com a cabeça no travesseiro e tudo o que você fizesse fosse esperar a hora de voltar para ele? Se sim, respira fundo, porque por mais que pareça, você não está sozinho. A verdade é que ninguém fala, mas todos nós já passamos por isso. Essa sensação de estar preso num ciclo sem saída, sem forças para continuar, carregando uma nuvem pesada na mente. Mas sabe de uma coisa? Esse vazio, por mais assustador que pareça, não é o fim. Na verdade, pode ser o começo de algo muito maior. A resiliência humana é algo extraordinário. E mesmo quando você acha que não aguenta mais, existe dentro de você uma força que talvez só esteja adormecida, esperando a hora certa para despertar. E sim, eu sei, ninguém disse que seria fácil. A vida não vem com garantias de dias ensolarados depois da tempestade. Tem dias em que tudo pesa tanto que parece impossível seguir. Mas é aí que entra o que realmente importa. Nem tudo está sob o seu controle, mas a sua resposta sim. A filosofia estoica lembra que o problema não são os obstáculos, e sim como escolhemos encará-los. Como Epicteto dizia, não são as coisas que nos perturbam, mas nossas opiniões sobre elas. Por isso, quando sentir que está no limite, lembra, a verdadeira batalha não está nas circunstâncias, mas dentro da sua mente. E acredite, mudar essa perspectiva pode mudar tudo. Não precisa de fórmulas mágicas ou superpoderes, só de um novo olhar. Aos poucos, as peças vão se encaixando. Mas não confunda a resiliência com fingir que está tudo bem. Não se trata de colocar uma máscara ou sorrir para esconder a dor. Ser resiliente é saber que mesmo quando tudo parece escuro, sempre existe uma faísca de luz te esperando. Histórias de superação não faltam por aí. Gente comum que, como você, já pensou em desistir, mas levantou. Pessoas que perderam tudo, enfrentaram doenças, viveram lutos profundos e ainda assim continuaram. Porque no final, a vida não é sobre não cair. É sobre como você se levanta depois de cada tombo. E se hoje o que você precisa é de um impulso, guarda isso com você. O único obstáculo entre você e o seu objetivo é você mesmo. A vida não é esperar a tempestade passar, mas aprender a dançar na chuva. A dor é inevitável. O sofrimento é opcional. Lembra, o vazio que você sente agora não é eterno, mas a forma como você reage a ele pode mudar tudo. No fim, o que mais importa quando parece que não resta mais força é lembrar. Você não está sozinho. A resiliência mora aí dentro, mesmo quando você acha que não. E sim, a filosofia estoica pode te ajudar a enxergar tudo de um jeito diferente. Porque a paz chega quando você aceita o que não pode controlar e foca no que depende de você. Então, da próxima vez que pensar em desistir, guarda isso. O que te derruba não é o que acontece, mas como você escolhe enfrentar. O único obstáculo real é acreditar que você não pode mais. 3. Quando seus pensamentos se viram contra você. Me diz, já sentiu como se alguém tivesse desligado o interruptor dentro de você? Como se de uma hora para outra, toda a sua energia simplesmente desaparecesse, te deixando preso num mar de tristeza e cansaço sem fim? É como se a vida continuasse lá fora, mas você não tivesse forças para alcançá-la. Até o simples ato de sair da cama parece uma missão impossível. Se isso soa familiar, respira, porque você não está sozinho. E não, eu não estou aqui para repetir mais um daqueles conselhos baratos de pense positivo ou é só sorrir. A verdade vai muito além disso. Quero te falar sobre algo que pouca gente comenta, mas que faz toda a diferença. O seu diálogo interno. Aquela voz que vive na sua cabeça e muitas vezes grita mais alto que os próprios pensamentos. O que você talvez não perceba é o quanto essa voz é poderosa. Quando a tristeza e o cansaço tomam conta, é comum essa voz se transformar no seu pior inimigo. Ela começa a te sussurrar que você não vale nada, que tudo dá errado, que você não tem futuro, que a vida é um desastre. E se você não aprende a calar essa voz, ela cresce, até virar um eco constante que te puxa cada vez mais para baixo. É aí que entra o poder da regulação emocional. E sim, eu sei, não é fácil. Mas a boa notícia é que você não precisa se resignar a viver na autocompaixão ou no sofrimento constante. Os estoicos, sábios da Grécia Antiga, já falavam disso. Somos responsáveis pelos nossos pensamentos, e o que sentimos depende, em grande parte, de como interpretamos o que nos acontece. Ou seja,
É o seu diálogo interno que decide se você afunda ou se encontra uma saída. Então, a primeira coisa que você precisa fazer é simples, mas poderosa. Pare. Respira. Sinta. Parece básico, mas a verdade é que a maioria de nós vive no piloto automático, correndo, se distraindo, fugindo de si mesmo, sem nem perceber o que realmente está sentindo. Fazer essa pausa é essencial. Parar para ouvir o próprio corpo e reconhecer o que está acontecendo aqui dentro. A tristeza e o cansaço nem sempre têm uma razão lógica. E muitas vezes o que a gente mais precisa é sentir, sem lutar, sem reprimir, só sentir. Porque é aí, nesse espaço de pausa, que começa a mudança de perspectiva. Uma das técnicas mais poderosas para isso é a chamada reestruturação cognitiva. Basicamente, questionar os pensamentos negativos que dominam a mente e trocar por outros mais realistas. Se sua cabeça começa a dizer, tá tudo perdido, pare e se pergunte, será que tudo mesmo está perdido? Ou eu só estou enxergando uma parte da história? Esse simples exercício tem um impacto enorme em como você se sente. A chave é aprender a observar o que se passa na sua mente, sem deixar que isso te controle. Outra ferramenta que pode te ajudar muito é a meditação. E não, você não precisa virar um monge ou passar horas em silêncio. Alguns minutos por dia já fazem diferença. Acalmam a mente e te reconectam com você mesmo. Os estoicos também falavam sobre isso, da importância de refletir todos os dias e aprender a controlar as emoções. Eles sabiam que uma mente tranquila é uma mente forte. Por isso, da próxima vez que a tristeza e o cansaço te dominarem, faz o seguinte. Primeiro, para. Não siga correndo atrás de uma felicidade que parece cada vez mais distante. Se dá esse tempo para sentir, para ouvir o que o seu corpo e a sua mente estão tentando te dizer. Depois, muda o foco. Cuida do que você está alimentando aí dentro. Modifica o seu diálogo interno, porque, no fim, o poder de mudar como você se sente está nas suas mãos. E quando o mundo parecer pesado demais, lembra, as cargas mais pesadas se tornam mais leves quando você aprende a caminhar com calma. 4. Nem sempre é sobre a grande resposta, mas sobre o próximo passo. Me conta, já teve aqueles dias em que você acorda e a primeira pergunta que surge é: pra quê? Não é só uma dúvida existencial, é quase um grito no vazio. Você se olha no espelho e, mais do que ver um rosto cansado, parece enxergar alguém que se esqueceu de quem é. A energia sumiu, a motivação evaporou, e o sentido... Bom, o sentido parece ter escorrido junto com a última chuva. Se isso já te aconteceu, respira. Porque apesar de tudo, você não está sozinho. E não, eu não tenho uma fórmula mágica para transformar sua vida em um mar de arco-íris e unicórnios. Mas tem algo que posso te contar. Os estoicos já falavam sobre tudo isso. Só faziam com um pouco mais de classe. Então, antes de correr para o Google procurando a solução perfeita, para um instante. Respira e tenta ser honesto com você mesmo. A vida nem sempre vem com um roteiro bonito e pronto para te entregar. Venderam pra gente a ideia de que tudo precisa ter um sentido profundo, quase místico. Mas será mesmo? Pensa bem. A gente cobra da vida um propósito grandioso, mas já parou para exigir isso de uma planta? Ela cresce, simplesmente cresce, sem grandes dilemas existenciais. Por que com a gente seria diferente? Os estoicos ensinavam a focar no que realmente podemos controlar, sem rodeios ou filosofias vazias. Se algo não tem solução, pronto. Não tem solução. Mas se tem, faça alguma coisa. Só não se afogue esperando respostas que talvez nunca venham. Porque, ao contrário do que muitos pensam, o propósito não cai do céu. Não vai chegar numa revelação mística no meio da madrugada ou em um e-mail prometendo mudar sua vida. O propósito, na vida real, se constrói. Pouco a pouco, todo dia. Às vezes é só continuar, mesmo quando tudo parece travado. O verdadeiro sentido não está em encontrar uma resposta final. Está em fazer de cada dia algo que tenha valor. Para você, mesmo que ninguém mais veja. Principalmente nos momentos de crise, a resposta não está nas grandes questões. Está no pequeno, no que cabe nas suas mãos agora, no que te conecta de volta com o mundo. Às vezes, o propósito do seu dia pode ser tão simples quanto se permitir sorrir de novo. Não precisa ser uma batalha épica por uma verdade universal. O verdadeiro poder está em fazer o melhor com o que você tem hoje. E o que fazer quando a tristeza e o cansaço tomam conta? Talvez a resposta não seja um grande salto, mas um pequeno ajuste, um passo de cada vez. Primeiro,
Respira. Parece simples, mas é um começo. Quando o peso apertar, respira fundo, 5 segundos puxando o ar. Segura 5, solta 5. Repete. E vai voltando pro agora. Depois, faz algo pequeno. Tão pequeno que nem precisa pensar muito. Escreve uma lista, arruma a cama, lava o rosto. Esse pequeno ato tem um poder enorme de trazer de volta a sensação de controle. Porque no fim, são essas pequenas vitórias que vão se somando. E de repente você percebe que não está mais tão perdido. Enquanto caminha, pratica a gratidão. 3 coisas simples pelas quais você pode agradecer hoje. O café quentinho, o olhar do seu cachorro, o som da chuva. Às vezes, são só esses pequenos momentos que nos lembram que sim, vale a pena. E acima de tudo, aceita o agora. A vida não precisa ser grandiosa o tempo todo. Estar presente já é o suficiente. Se está triste, tudo bem. Se sente um vazio, tudo bem também. Você não precisa ter tudo resolvido. Só precisa estar aqui e agora. Então, da próxima vez que tudo parecer sem sentido, lembra. A vida não é feita só de grandes revelações ou momentos épicos. É uma estrada de pequenas ações, de aceitar o que chega e ter coragem de continuar, mesmo quando tudo parece nebuloso. Os estoicos sabiam disso. Se você não pode mudar o que acontece, muda o jeito de olhar para isso. No fim, o que importa não é o destino. É o que você faz enquanto caminha. O sentido, ele não está na chegada. Ele nasce na forma como você escolhe seguir. 5. Nenhuma tempestade dura para sempre. Sabe aqueles dias em que tudo parece desmoronar e você se pergunta se merece, ao menos uma vez, um descanso do caos? Pois é. Seja bem-vindo ao clube. Os dias ruins, aqueles em que você sente que a vida está te jogando de um lado para o outro como se fosse uma bola, são inevitáveis. Mas existe algo que os grandes pensadores, como os estoicos, sempre nos lembraram. Tudo passa, inclusive a dor. E quando você entende isso, aqueles dias pesados deixam de parecer tão escuros quanto antes. A dor, seja ela física ou emocional, é como uma nuvem cinza num céu que até então estava limpo. Quando você está debaixo dela, ela parece enorme, imponente, quase o fim do mundo. Mas aqui está o segredo. Essa nuvem também se move. Nada é eterno. Nem a dor mais profunda, nem a alegria mais intensa. O que hoje te faz sentir que o mundo inteiro está contra você, amanhã pode não ter mais o mesmo peso. E se duvidar disso, pensa em quantas vezes você já acreditou que não ia sair de um buraco. E olha só, aqui está você. Sim, o sofrimento parece eterno quando estamos no meio dele. Mas ele sempre se dissolve. Às vezes em minutos, às vezes em horas, às vezes em dias. O importante é lembrar, mesmo no pior momento, que essa sensação de estar preso não dura para sempre. Quando você se sente triste, esgotado ou simplesmente fora de lugar, é o seu corpo respondendo à ansiedade, ao estresse. A mente começa a girar sem parar, procurando uma explicação lógica para tanta dor. Mas o corpo só está reagindo ao que sente. Os pensamentos se repetem, como um disco arranhado, e a energia vai embora. Por dentro, o cortisol, aquele hormônio do estresse, dispara te deixando ainda mais cansado e desmotivado. Mas isso também passa. E o melhor, tem coisas que você pode fazer para aliviar esse peso. Primeiro, lembre-se de uma coisa importante. Nem tudo o que sua mente te diz é verdade. É fácil se perder no mar de pensamentos negativos, mas pensamentos não são fatos. E é aí que a filosofia estoica faz todo sentido. Você não controla o que sente o tempo todo, mas pode escolher como vai responder a esses sentimentos. Uma das primeiras coisas que você pode fazer quando tudo parecer demais é praticar a respiração profunda. Por mais simples que pareça, ela tem um poder enorme. Acalma o corpo, reduz o cortisol e te traz de volta para o presente. E quando tudo parece fugir do controle, esse simples ato já é um grande começo. Se o peso for grande demais, faz algo pequeno. Não precisa pensar em grandes conquistas. Só toma um copo d'água, lê uma página de um livro, dá um passo. Pode parecer pouco, mas cada pequena ação te puxa um pouco mais para fora da neblina. Porque quando o desânimo é grande, qualquer vitória conta. Lembra também, o mais importante é aceitar o que você sente. Não precisa fugir da tristeza, da frustração ou do cansaço. Eles são parte da jornada. O segredo está em não se agarrar neles. Sinta, deixa fluir. E você vai ver. Essa carga começa a ficar mais leve, como uma onda que chega e passa.
Então, da próxima vez que o peso da dor te fizer pensar que não tem saída, guarda isso. É só uma fase. A vida tem o próprio ritmo. E como dizia Epicteto, o estoico, não são os eventos que nos perturbam, mas a maneira como interpretamos o que acontece. Para de dar tanta importância a esse momento difícil. Ele é passageiro, e você tem sim as ferramentas para atravessar por isso. Lembra, as nuvens sempre se dissipam, mesmo quando você duvida. E no final, tudo o que você viveu te ensina alguma coisa. A tempestade mais forte sempre tem um fim. E quando ela passa, o sol volta a brilhar ainda mais forte. 6. Pare de se cobrar e comece a se cuidar. Sabe aquela sensação de estar correndo o dia inteiro? Desde o momento em que o despertador toca até se afundar na cama à noite sem entender como terminou tão esgotado? Pois é. A verdade é que o problema não está só na falta de café, nem na vontade de dormir mais algumas horas. Existe algo mais profundo, mais sutil, que vai drenando a sua energia. E o pior, você nem percebe. Então presta atenção, porque aqui vai o segredo para começar a recuperar sua energia quando parece que não dá mais. É claro, o primeiro pensamento sempre vai para o trabalho, as tarefas, as responsabilidades. Mas será que é só isso? Pensa assim, se você fosse um carro, e não se ofenda com a comparação. O combustível seria importante, claro. Mas e as condições da estrada? E o quanto o motor já está sobrecarregado? Seu corpo e sua mente funcionam exatamente assim. O problema não é só o que você faz, mas como você tem vivido. As preocupações constantes, o estresse, a ansiedade, essa necessidade de estar sempre disponível, tudo isso vai te consumindo. Como se você estivesse carregando uma mochila cheia de pedras invisíveis que te impede de seguir leve. Agora pensa comigo. Se você estivesse treinando para uma maratona, não descansaria? Não dormiria direito entre um treino e outro? Pois é, a vida também é uma maratona. Mas a gente esquece disso. O descanso e o autocuidado não são luxo, nem preguiça. São essenciais para recarregar a energia. E não estou falando só de dormir 6 horas e dizer que está tudo certo. O descanso de verdade vai muito além do físico. Ele é emocional e mental também. Me conta, quando foi a última vez que você realmente desligou do mundo? E não vale olhar o celular enquanto vê uma série na Netflix. Estou falando de um descanso genuíno. Ler um livro sem pressa, meditar alguns minutos, ou simplesmente não fazer nada. E quer saber? Isso não vai te fazer menos produtivo. Pelo contrário, vai te devolver o que você mais precisa. Força, clareza e espaço para pensar no que realmente importa. Então, como recuperar sua energia quando se sente esgotado? A resposta está nos pequenos hábitos. Porque o poder, acredite, está nas suas mãos. Em vez de se perder nos pensamentos pesados, começa pequeno. Dá uma caminhada, se conecta com a natureza, movimenta o corpo. Não para emagrecer, mas para aliviar a tensão que você acumula sem nem perceber. E se quiser trazer um pouco da filosofia para esse processo, lembra dos estoicos. A serenidade deles vinha de aceitar o que não se pode mudar e focar no que se pode controlar. Nem tudo depende de você. Mas a forma como você escolhe reagir, sim. E tem mais. Aprenda a colocar limites, porque se você deixar, o mundo te consome. As pessoas podem esperar, mas o seu bem-estar não. Comece a praticar um não firme. Priorize o que importa. Essa é uma das formas mais poderosas e sutil de começar a recuperar sua energia. Lembra sempre, a vida não é uma corrida. E às vezes o que você mais precisa é parar, respirar e descansar, para só então seguir. Não deixe o cansaço virar o seu normal. O descanso, o autocuidado e os hábitos saudáveis não são um luxo, são uma necessidade. Porque a verdade é uma só. Você nunca vai conseguir dar o seu melhor se estiver vazio por dentro. 7. Quando você muda o olhar, tudo pode mudar. A vida tem esse estranho hábito de nos testar justamente quando menos esperamos. Você já percebeu? Quando tudo parece bem, de repente o chão some. O trabalho desanda, as relações se quebram, a saúde balança, as expectativas viram pó e o caos toma conta. Eu já passei por isso. Teve um momento da minha vida em que eu me sentia completamente perdido. Cansado, sem vontade de nada. Como se nada fizesse sentido. E aí vem a pergunta inevitável. E agora? É só isso? O pior é que nesses momentos parece que o universo inteiro resolveu conspirar contra você.
como se tudo estivesse alinhado para te fazer se sentir ainda mais miserável. Mas um dia, alguém me falou de filosofia estoica. E não era nenhum especialista. Era só uma pessoa comum que me trouxe uma lição simples, mas poderosa. Mudar a forma como eu via a vida. Parece fácil, né? No papel tudo parece simples. Mas a verdade é que esse pequeno ajuste na forma de pensar tem o poder de transformar absolutamente tudo. Essa pessoa me disse algo que nunca mais esqueci. A vida não é sobre o que acontece com você. É sobre como você escolhe enxergar o que acontece. Ou seja, você não controla tudo o que acontece, mas pode controlar como reage. E, meu amigo, isso vale ouro. Se alguma vez você se sentiu no fundo do poço, achando que tudo estava perdido, guarda isso. Nem sempre o que parece um desastre realmente é. Às vezes é só o começo de algo que vai te fazer crescer. O que realmente te afunda não é o que acontece, mas como você encara o que acontece. E é aqui que entra o chamado reframing, ou em bom português, ressignificar. Não tem nada de mágica nisso, mas tem muito poder. Sabe quando você olha uma pintura de muito perto e tudo vira uma mancha sem sentido? Mas aí você dá um passo para trás. E de repente a imagem inteira faz sentido? É isso. O segredo é saber quando dar esse passo atrás. Mudar o ângulo. Enxergar a situação de outra forma. E de repente, aquilo que parecia gigante não parece mais tão assustador. Na próxima vez que você se sentir preso num ciclo de tristeza, cansaço ou desânimo, lembra, nem sempre dá para controlar o que acontece. Às vezes não tem o que fazer diante de um dia ruim ou de um problema grande demais. Mas o que você sempre pode escolher é o que fazer com o que está sentindo. Você pode olhar o copo meio vazio ou enxergar o que ainda tem ali. E não estou falando de fingir que está tudo bem, nem de se forçar a ser positivo o tempo todo. Isso só te afasta ainda mais da realidade. O que eu estou te dizendo é que os seus pensamentos têm poder. Eles direcionam o que você sente. E os estoicos sabiam disso há séculos. A grande lição não se trata de evitar as dificuldades, mas de aprender a atravessá-las com a mente tranquila. Como diziam os antigos, o verdadeiro controle não está no mundo lá fora, mas na forma como você escolhe pensar. Pode até parecer pouco, uma ideia simples jogada num dia ruim, mas acredita, muda tudo. Porque a verdadeira liberdade não vem do que acontece com você. Ela vem da forma como você escolhe enfrentar o que acontece. O que mudou a minha vida não foi um milagre, nem uma revelação. Foi só a consciência de que as coisas não são o que parecem. Tudo depende de como a gente olha. E essa ideia, tão simples, tem o poder de transformar tudo. Então, se um dia você se encontrar num momento escuro, lembra disso. O poder de mudar a sua perspectiva está nas suas mãos. E sim, pode não ser fácil, mas é a única maneira de encontrar um pouco de luz no meio da escuridão. Porque no fim das contas, a vida não é o que acontece com você, é como você escolhe enxergar o que acontece. 8. Está tudo bem não estar bem. Tenho certeza de que você já passou por isso. Acorda de manhã e o dia parece uma sequência de obstáculos, um atrás do outro. A energia vai embora como água escorrendo pelos dedos. E tudo o que você mais queria era sumir, dormir e esquecer de tudo. A vida não é feita só de dias bons. E às vezes parece que a gente fica preso numa espiral de desânimo da qual não consegue sair. Mas me escuta, está tudo bem não estar bem. No meio de todo esse caos mental, a gente esquece que sentir-se cansado, triste ou sem forças é algo humano. E tudo bem. Vivemos num mundo que exige perfeição o tempo todo. Ter a vida sob controle, estar feliz o tempo inteiro. E claro, se você não cumpre essa expectativa, parece que tem algo errado com você, não é? Mas ninguém te conta que validar o que você sente é essencial. Sentir-se mal de vez em quando é normal. O problema começa quando a gente tenta esconder a tristeza ou a angústia, como se não tivéssemos o direito de sentir nada negativo. Essa cobrança por perfeição é exaustiva. E os próprios estoicos já sabiam disso. Eles entendiam que a vida é como uma montanha-russa, e aceitar o cansaço e a tristeza como parte do caminho é o que permite aproveitar também os momentos bons. Agora, sabendo que tudo bem se sentir mal, vem a parte mais importante: agir. Às vezes, um simples momento de respiração profunda pode ser a diferença entre explodir ou manter a calma. Seu corpo reage aos seus pensamentos. Se a mente descontrola, o corpo sente.
Por isso, praticar a respiração consciente é tão poderoso. Respira fundo, segura o ar por alguns segundos e solta lentamente. Repete isso algumas vezes. Parece simples demais, mas é como apertar o botão de reset no sistema nervoso. Não subestime o poder da respiração. Os antigos já sabiam. Controlar a respiração é uma forma de controlar as emoções. Outra prática que pode te ajudar é a meditação de ancoragem. Nada mais é do que se manter presente no agora. Quando a mente começar a se perder nos pensamentos escuros, puxe sua atenção de volta para o que está ao seu redor. O som da chuva, o toque da sua pele, o cheiro do café. Qualquer coisa que te traga de volta para o momento presente. Pode parecer pequeno, mas desacelerar a mente assim alivia o peso na hora. E quando você se sentir sem energia, triste, ou achando que não consegue mais, lembra de algo simples e poderoso. Tudo passa. A vida é cíclica. Por mais escuro que tudo pareça hoje, amanhã o sol pode e vai voltar a brilhar. A esperança não é um sonho distante. Ela é o lembrete de que as dificuldades fazem parte do caminho. Assim como o inverno sempre dá lugar à primavera, você também vai atravessar seus próprios invernos emocionais. E quando sentir que não tem forças, repete para si mesmo: hoje é só um capítulo. O livro ainda está sendo escrito. Nunca se esqueça, o ser humano tem uma capacidade de resiliência que nem imagina. Você é muito mais forte do que pensa. Você não é uma máquina. E tudo bem ter momentos de fraqueza. Isso não te faz fraco. Isso te faz humano. A filosofia estoica nos lembra que a vida é cheia de altos e baixos. O segredo não está em evitar o sofrimento, mas em aprender a lidar com ele. Então, quando sentir que não aguenta mais, respira, aceita o que sente e age. Porque a aceitação e a ação são seus melhores aliados. Encontre esperança no que ainda vem pela frente. Porque tudo passa, até os piores dias. No fim, o que realmente importa não é quantas vezes você cai. É como você escolhe se levantar depois de cada queda. 9. Você não é fraco, só está cansado. Tenho certeza que você já se sentiu esgotado sem nem entender o porquê. Não é falta de sono, nem de descanso físico. Existe algo mais profundo, algo dentro de você drenando suas forças sem que você perceba. E aí, é fácil cair na armadilha de achar que está sendo fraco, que não tem força suficiente para lidar com tudo o que a vida joga no seu colo. Mas me escuta bem, você não é fraco. Você só está cansado. Cansado de carregar emoções que não sabe como lidar. Cansado de enfrentar um mundo que às vezes parece que quer te esmagar. E essa diferença é fundamental. E é sobre ela que eu quero te falar agora. Primeiro, vamos deixar algo claro. Tristeza, depressão e esgotamento emocional não são a mesma coisa. Apesar de às vezes parecerem se misturar. A tristeza é aquela sensação passageira que surge quando algo não sai como você esperava. Ela dói, sim, mas passa. A depressão, por outro lado, é como um hóspede indesejado que chega e não vai embora. Ela se instala, interfere em tudo, até naquilo que você nem percebe. E aí tem o cansaço emocional, que é diferente de tudo isso. É um peso invisível que você carrega dia após dia. Um esgotamento profundo que não vem de correr uma maratona, mas de travar uma luta constante dentro da sua própria cabeça. É o desgaste de viver em estado de alerta, de sobreviver, quando o que você queria era simplesmente viver. O pior é que esse cansaço nem sempre aparece de imediato, mas aos poucos vai se tornando impossível de ignorar. Seu corpo começa a refletir o que a mente já não consegue mais esconder. Você dorme mais, mas o descanso nunca chega. Os músculos ficam tensos sem motivo. E a mente não para. Aquele diálogo interno vira um barulho insuportável. E aqui vai uma verdade dura, mas necessária. O esgotamento emocional não tem cura rápida. Não existe fórmula mágica. Mas os estoicos já sabiam de algo essencial. Corpo e mente estão conectados. O que você faz por um, afeta o outro. E aí vem a pergunta: o que fazer quando o peso fica grande demais? É aqui que muitos de nós caímos no mesmo erro: tentar aguentar tudo sozinho. A gente cresce achando que pedir ajuda é sinal de fraqueza. Mas não é. Na verdade, é o oposto. Pedir ajuda é um ato de coragem. É como estar carregando uma mochila cheia de pedras e, ao invés de seguir sozinho, ter a sabedoria de chamar alguém para dividir o peso. Pode ser um amigo, um profissional ou alguém da família. O simples ato de compartilhar a carga
já faz ela ficar mais leve. Porque ninguém foi feito para carregar o mundo nas costas, e o esgotamento emocional se supera, mas não na solidão. O primeiro passo é simples, mas poderoso. Reconhecer que está tudo bem não estar bem. Tá tudo bem precisar de um tempo, de um respiro. Isso não te torna menos capaz. Pelo contrário, é um sinal de autoconhecimento e de saúde emocional. Então, da próxima vez que você sentir que o mundo está te esmagando, lembra disso. Você não é fraco. Você só está cansado. O esgotamento emocional não é um sinal de que você não consegue mais. É só o jeito do seu corpo e da sua mente pedirem por um descanso. E não tem nada de errado em pedir ajuda, nem em se dar o tempo que você precisa. Lembre-se, por mais longo e solitário que o caminho pareça, você não precisa percorrê-lo sozinho. Faça um favor para você mesmo. Pela sua mente, pelo seu corpo. Busque o apoio que precisa. Porque a verdadeira força não está em aguentar tudo calado. Está em ter coragem de reconhecer que precisa de ajuda para continuar. 10. Comece a se sentir vivo de novo. Já teve aqueles dias em que tudo parece um esforço gigantesco? Dias em que levantar os olhos do celular parece uma missão impossível. E fazer o mínimo, como tomar banho ou arrumar a cama, parece escalar o Everest? Eu sei, não é fácil. E o pior é que nesses momentos você se sente preso num túnel sem saída, só esperando que algo, qualquer coisa, te dê uma razão para continuar. Mas deixa eu te dizer uma coisa. O que você precisa não é de um milagre ou de uma grande revelação. O que você precisa são de pequenos passos, pequenas metas, microconquistas, que te façam aos poucos se reconectar com aquilo que um dia te fazia sentir vivo. A vida às vezes parece uma corrida de obstáculos sem fim. Mas, e se eu te dissesse que você pode seguir mais leve, se parar de tentar pular tudo de uma vez? As micrometas são como pequenos degraus, que mesmo parecendo insignificantes, te levam muito mais longe do que você imagina. Você não precisa vencer a maratona da vida hoje. Aliás, se tentar é bem capaz de tropeçar logo no primeiro quilômetro. Então, por que não focar em uma única coisa? Levanta, faz uma tarefa, uma só, e faz bem feito. Toma um banho, faz aquela ligação ou simplesmente dá um passo para fora da cama. Só isso já é um avanço. E não é pouca coisa. Esse pequeno movimento te traz de volta a sensação de que você ainda tem controle. Os estoicos já sabiam. A vida não se mede pelos grandes feitos, mas pela capacidade de superar os pequenos desafios do dia a dia. No meio da rotina, a gente esquece o que realmente nos movia. Talvez um dia você gostasse de dançar, de ler, ou só de tomar um café vendo o nascer do sol, pois é hora de resgatar essas coisas. Sim, nos dias ruins tudo parece um peso. Mas se você fizer o esforço de retomar uma dessas pequenas paixões, já estará dando um enorme passo para sair desse buraco. E não estou dizendo para você tentar voltar a ser o que era antes, como se fosse fácil. A ideia não é se forçar a sentir o que já não sente, mas encontrar aquele cantinho dentro de você que ainda é capaz de vibrar. Talvez no começo nem funcione, mas só o fato de tentar já é uma vitória. E se o vazio bater, tem uma prática simples que pode mudar a sua perspectiva. A gratidão. Sim, eu sei. Parece frase de autoajuda, mas funciona. Tira uns minutos do dia para pensar no que você realmente é grato. Não precisa ser nada grandioso. Pode ser um café quentinho, uma mensagem de um amigo, ou simplesmente o fato de estar vivo hoje. Conectar com o que é bom, por menor que pareça, aos poucos vai preenchendo o vazio. Quase sem perceber, mas funciona. E lembre-se de uma coisa: se conectar com o outro também é essencial. O ser humano não foi feito para viver isolado. Um gesto de gentileza, uma conversa rápida, um riso compartilhado. Às vezes é isso que reacende aquela faísca que você achava que nem existia mais. A vida não vai ser fácil o tempo todo. Vai ter dia que a energia e a vontade de seguir em frente vão simplesmente sumir. Mas guarde isso. Você não precisa de um milagre para sair desse lugar. Às vezes, tudo o que você precisa são pequenas vitórias. Reconectar com o que te fazia bem e um pouco de gratidão para lembrar que nem tudo está perdido. Os estoicos sabiam disso. Por isso, suas ideias continuam tão vivas até hoje. Porque a verdadeira força não está no tamanho dos seus feitos. Está em como você aprende a lidar com os pequenos momentos da vida. E quando tudo parecer desmoronar, reconstrua. Com o que você tem, com o que sobrou. Mas reconstrua. 11.
A tristeza não vem para te derrubar, mas para te transformar. Já se pegou olhando para o horizonte pensando que a tristeza é como um visitante indesejado que simplesmente não vai embora? Tenho certeza que sim. Todos nós já passamos por isso, por aqueles dias cinzentos em que parece que a energia foi tirar férias e te deixou para trás. Mas, e se eu te dissesse que a tristeza não é esse monstro que a gente acredita? E se ela fosse, na verdade, como uma semente, pequena, feia à primeira vista, mas capaz de dar origem a uma nova versão de você mesmo? A tristeza é como a chuva que encharca a terra antes da flor nascer. Ela tem um valor profundo. Não é um obstáculo. É uma oportunidade disfarçada. Nos ensinaram que o sofrimento deve ser evitado a todo custo, que a tristeza é perigosa, que é fraqueza. Mas a verdade é que essa sensação tão humana e inevitável tem muito a nos ensinar. Os estoicos sabiam disso. Eles entenderam muito antes de nós que a dor não é o fim. Ela é um sinal de que algo dentro da gente está mudando. Por isso, da próxima vez que se sentir sem energia, triste ou abatido, lembra: o sofrimento não é só parte da vida. Ele também pode ser um motor para o seu crescimento. E se isso te soa clichê, pensa em qualquer história de superação que você já ouviu. Qualquer pessoa que tenha chegado mais longe do que imaginava, teve seu momento de luta interna, um capítulo onde a tristeza não foi só aceita, mas aproveitada. Agora imagina se a tristeza fosse como um cinto de segurança. Não algo que te prende, mas algo que te protege enquanto você atravessa as partes mais turbulentas da vida. O segredo não é fugir dela, mas aprender a atravessar por ela. E o que fazer para transformar esse peso em algo útil? O primeiro passo, e o mais difícil, é aceitar. Parece simples, eu sei, mas tudo o que é simples costuma ser o mais difícil de colocar em prática. A aceitação é o ponto de virada. É o momento em que você para de se debater e começa a transformar aquela emoção que te paralisa em algo que pode te impulsionar. Os estoicos nos ensinaram que não controlamos o que acontece, mas controlamos como reagimos. Então, em vez de resistir à tristeza, tenta entender o que ela quer te mostrar. Pergunta para si mesmo: o que eu posso aprender com isso? Talvez por trás dessa neblina densa existam lições que vão te fortalecer. Outro ponto importante: mude a forma como você enxerga o próprio sofrimento. Quantas vezes, olhando para trás, você percebeu que os momentos mais difíceis foram justamente os que mais te ensinaram? É aí que entra o poder da reflexão. O sofrimento não precisa ser só dor. Ele pode ser uma oportunidade de mergulhar em si mesmo, repensar o que realmente importa. E aos poucos a tristeza deixa de ser esse monstro que te assombra e se transforma no que te impulsiona a ser mais forte e mais sábio. É claro que isso não significa buscar o sofrimento. A ideia nunca foi se tornar um masoquista emocional, mas entender que quando a tristeza chegar, ela não é um sinal de fraqueza, é um passo na sua evolução. Assim como uma árvore que se curva quando o vento é forte, mas que segue crescendo em direção ao sol, você também pode aprender a resistir à tempestade e sair do outro lado mais forte. A tristeza não é sua inimiga, ela pode ser uma aliada. Então, da próxima vez que se sentir perdido nesse mar de emoções, lembra: nenhuma tempestade dura para sempre. A sabedoria dos estoicos nos ensina a olhar além da névoa do momento e usar a dor como uma bússola, que vai te guiar até um futuro mais leve, mais claro. A vida é como um filme, e cada tristeza é só uma virada no enredo que te prepara para o próximo capítulo. O que você sente não te define, mas se você aprender a aceitar, pode ter certeza, isso vai te moldar. 12. Quando faltar força, lembre-se do que já superou. Às vezes a vida parece um grande buraco negro, sugando tudo o que eu sou. Não sobra energia, não sobra vontade, nem um pingo daquilo que um dia já fui. A tristeza chega sem avisar e se instala no peito como um peso difícil de soltar. Mas o que fazer quando você sente que não tem mais forças nem para sair da cama? Quando até respirar parece uma tarefa monumental. Nesses momentos tem algo que eu costumo repetir para mim mesmo. Algo simples, mas que me ajuda a reorganizar os pensamentos e não cair na armadilha da desesperança. Primeiro, eu me digo: isso também vai passar. Pode parecer clichê, mas é uma das maiores verdades que aprendi com a filosofia estoica. Tudo passa. As emoções, por mais intensas que sejam, não duram para sempre. Nem as dores, nem as alegrias. As tempestades internas passam, assim como as que vêm de fora.
E repetir isso não é ignorar a dor, mas lembrar que ela faz parte do processo, não é o fim. Ninguém vive permanentemente em crise, assim como ninguém vive em felicidade plena o tempo todo. A vida é feita de altos e baixos, e o que hoje parece um abismo, amanhã pode ser só mais um obstáculo superado. Outra coisa que sempre repito é: eu não preciso estar bem o tempo todo. Essa, confesso, é difícil de acreditar nas piores horas, mas é justamente a que mais me alivia. Vivemos num mundo que exige felicidade, produtividade e sucesso constantes. Mas ser humano é também ter momentos de fraqueza. Tá tudo bem se sentir perdido, triste, esgotado. Não é necessário lutar contra cada emoção negativa. Às vezes, aceitar o que se sente é o primeiro passo para encontrar paz. Então eu paro e me pergunto: o que essa tristeza está tentando me dizer? É fácil cair na tentação de fugir do que sentimos, se distrair. Mas como os estoicos ensinaram, a reflexão é essencial para entender a raiz do que nos pesa. A tristeza muitas vezes não é só um sintoma, mas um sinal. Será que tem algo que eu estou evitando? Alguma mudança que preciso fazer? Por mais desconfortável que seja, a tristeza pode ser uma aliada. Ela nos obriga a olhar para dentro e encarar o que realmente importa. Depois disso, vem o mais difícil: me acolher, sem me julgar. Quantas vezes a gente se culpa por estar mal, por não conseguir simplesmente sair dessa? Mas a verdade é que se tratar com compaixão não é fraqueza, é coragem. Pensa, se fosse um amigo passando por isso, você julgaria ou ofereceria apoio. Então por que com a gente é sempre diferente? E por fim eu me lembro: eu sou capaz de superar isso. Porque olhando para trás, quantas vezes eu já achei que não ia aguentar? Quantas vezes a vida pesou, e mesmo assim eu continuei. As dificuldades não nos definem. O que nos define é o que escolhemos fazer com elas. Cada vez que repito essa frase, um pouco de esperança volta a aparecer. E onde existe esperança, o caminho da cura começa a se abrir. A tristeza não é o fim do mundo, mesmo que às vezes pareça ser. Ela é só mais um capítulo da vida. Um lembrete de que estamos vivos e de que, no fundo, todos estamos conectados por essa mesma humanidade. No final das contas, o que realmente importa não é evitar sentir tristeza, mas aprender a atravessar esses momentos escuros com compaixão, paciência e reflexão. E quando sentir que não tem forças para continuar, lembra, o que você precisa é dar só um pequeno passo. Só um, porque as grandes transformações começam assim, devagar, um movimento de cada vez. A vida não se mede pelos momentos felizes. Ela se mede por como escolhemos enfrentar os momentos de tristeza. Espero sinceramente que esta mensagem tenha sido útil. Quero parabenizá-lo sinceramente por ter chegado até aqui e ter concluído o vídeo. Isso significa que você deseja melhorar como pessoa. Se gostou do vídeo, deixe seu comentário. Se não sabe o que comentar, comente gratidão. Assim saberei que assistiu até o final. Se ainda não está inscrito no canal, o que está esperando? Inscreva-se agora e junte-se a nós. O estoicismo está cheio de ensinamentos como este, que são aplicáveis à nossa vida cotidiana. Portanto, encorajo você a continuar aprendendo sobre essa filosofia. Deixo aqui 2 vídeos repletos de sabedoria estoica para que você continue aprendendo. Até a próxima! Alguma vez você já se perguntou por que há pessoas que parecem ter um ímã para o sucesso, enquanto outras, não importa o quanto se esforcem, parecem ficar presas em um ciclo de dificuldades? O que distingue aqueles que alcançam grandes coisas não é apenas o esforço, mas a maneira como programaram suas mentes. E é aqui que entra o estoicismo. Esta antiga filosofia nos ensina a controlar o que podemos controlar. Nossa mente, nossas emoções e nossas respostas diante das situações. Para isso é crucial reprogramar o subconsciente, aquela parte da nossa mente que muitas vezes age no piloto automático e nos leva a padrões de comportamento que podem nos afastar do sucesso. Ao longo deste vídeo, exploraremos 9 hábitos que, se incorporados à sua vida diária, te ajudarão a reprogramar seu subconsciente para alcançar o sucesso, assim como os grandes o fizeram. Esses hábitos estão profundamente enraizados nos princípios de controle sobre si mesmo, no foco no que podemos controlar e na aceitação das dificuldades como oportunidades para crescer. Imagine sua mente como um jardim.
Se você não cuidar, não arrancar as ervas daninhas e não plantar sementes saudáveis, ela acabará cheia de plantas que você não deseja. Da mesma forma, nossos pensamentos e hábitos mentais determinam os frutos que colhemos na vida. O sucesso, segundo os estoicos, não é apenas uma questão de sorte ou circunstâncias, mas de preparação mental, de estar pronto para enfrentar qualquer adversidade com uma mente treinada, disciplinada e focada no que realmente importa. Vamos começar? 1. Mantenha a paciência. O sucesso não acontece da noite para o dia. A paciência é uma virtude que muitas vezes deixamos de lado, especialmente em uma época onde tudo parece estar voltado para a gratificação imediata. Queremos resultados rápidos, seja em nossas carreiras, relacionamentos ou metas pessoais. Mas o sucesso, segundo os estoicos, é um processo que exige tempo, esforço e, acima de tudo, paciência. Epicteto dizia: nenhuma grande coisa é criada de repente, mas requer tempo e trabalho. É fácil se desanimar quando não vemos resultados imediatos. No entanto, os estoicos nos lembram que tudo o que vale a pena leva tempo. Imagine que você está plantando uma árvore. Não importa o quão bem você cuide ou quanta água dê, ela não crescerá de um dia para o outro. Da mesma forma, os conquistas pessoais e profissionais exigem um processo constante de esforço, aprendizado e ajustes. Se você desistir cedo demais, estará se privando de ver os frutos que seu esforço poderia ter rendido. Praticar a paciência é aprender a aceitar que o progresso muitas vezes é lento e que os pequenos passos que você dá todos os dias são os que, eventualmente, te levarão às suas grandes metas. Muitas vezes, quando nos frustramos pela falta de resultados, é porque estamos muito focados no destino final e não na jornada que estamos trilhando. É aqui que entra o estoicismo. Não se concentre apenas no objetivo, mas sim em aprender com cada passo do caminho. A paciência também te ajuda a manter a calma em momentos de incerteza. Nem tudo sairá como planejado e, em vez de se desesperar ou desistir, você pode enxergar essas dificuldades como parte do processo. A paciência permite enfrentar os contratempos com uma mente mais serena, sabendo que cada desafio é uma oportunidade para crescer e se aproximar mais de suas metas. Um bom exercício para cultivar a paciência é lembrar-se de conquistas passadas que levaram tempo e esforço. Reflita sobre as vezes em que, embora não tenha visto resultados imediatos, a perseverança finalmente te levou ao sucesso. Isso te ajudará a recordar que, embora o progresso possa ser lento, se você mantiver a constância e o foco, os resultados eventualmente virão. O sucesso real não é uma corrida de velocidade, mas uma maratona. Se você esperar que tudo aconteça rapidamente, provavelmente se sentirá frustrado e desmotivado. Mas se entender que o sucesso é construído dia a dia, com esforço contínuo e paciência, estará mentalmente preparado para os altos e baixos que inevitavelmente virão ao longo do caminho. E no final, quando os resultados chegarem, perceberá que todo o esforço valeu a pena. Descubra como controlar suas emoções e desbloquear seu verdadeiro potencial com nosso opúsculo estoico. Acesse artestoica.com.br ou clique no link do comentário fixado para obter agora mesmo. Vamos continuar. 2. Cuide do seu corpo, ele é o templo da sua mente. Embora o estoicismo foque bastante no controle da mente e das emoções, os estoicos também entendiam a importância de cuidar do corpo. Afinal, o corpo é o veículo que nos permite agir no mundo, e se não cuidamos dele, isso afeta diretamente como pensamos, sentimos e agimos. Sêneca dizia: a saúde é o primeiro requisito para a felicidade. Não podemos esperar que nossa mente funcione em sua capacidade máxima se estivermos negligenciando nossa saúde física. Quando falamos de sucesso, muitas vezes pensamos em metas profissionais, pessoais ou financeiras, mas raramente refletimos sobre a importância do bem-estar físico nesse processo. No entanto, mente e corpo estão profundamente conectados. Se você não dorme bem, se alimenta mal ou não pratica exercícios, sua mente não estará em sua melhor forma, o que afeta sua capacidade de tomar decisões, manter a concentração e gerenciar o estresse. Cuidar do corpo não precisa ser complicado. Você não precisa passar horas na academia ou seguir dietas extremas. O importante é estar ciente de que a saúde física influencia diretamente sua capacidade de pensar com clareza e agir com eficiência. Um corpo bem cuidado é como um sistema bem afinado. Ele te dá energia, resistência e foco.
Se você constantemente se sente cansado ou sem energia, é muito provável que sua mente também seja afetada, o que pode afastá-lo de suas metas. Imagine que você tem um dia cheio de tarefas importantes. Se não dormir o suficiente, se alimentar de forma inadequada e não fizer atividade física, é provável que se sinta esgotado antes mesmo de começar. Mas, se tomar medidas simples para cuidar do corpo, como dormir o necessário, manter uma alimentação equilibrada e se movimentar regularmente, você notará como sua energia melhora e, com ela, sua capacidade de enfrentar os desafios do dia a dia. Um bom exercício para começar a cuidar do corpo é incorporar pequenos hábitos saudáveis à sua rotina diária. Não é necessário fazer mudanças drásticas, mas sim pequenos ajustes que, com o tempo, se tornarão parte do seu estilo de vida. Por exemplo, você pode começar a caminhar mais, reduzir o consumo de alimentos processados ou simplesmente garantir que está bebendo água suficiente durante o dia. Essas pequenas ações podem ter um grande impacto no seu bem-estar geral, o que, por sua vez, reprograma sua mente para estar mais focada e pronta para o sucesso. O estoicismo nos lembra que devemos encontrar um equilíbrio entre corpo e mente. Cuidar do seu corpo é uma forma de demonstrar respeito por si mesmo e é um investimento no seu sucesso futuro, pois quando o corpo está forte e saudável, a mente pode se concentrar melhor no que realmente importa. Terceiro, encontre significado nas dificuldades. Este é um dos hábitos mais poderosos e transformadores que você pode desenvolver, especialmente se deseja reprogramar sua mente para o sucesso. Os estoicos tinham uma visão única sobre a adversidade. Eles não viam os desafios como obstáculos, mas como oportunidades para crescer e fortalecer o caráter. Marco Aurélio dizia: "O que impede a ação avança a ação. O que está no caminho torna-se o caminho." Essa abordagem nos ensina a enxergar as dificuldades não como fracassos, mas como parte integral do processo de sucesso. Na vida, todos enfrentamos dificuldades em algum momento, seja no trabalho, nos relacionamentos ou na saúde. Os momentos difíceis são inevitáveis, mas o que faz a diferença é como você escolhe enfrentá-los. Enquanto alguns se deixam abater pelas dificuldades, os estoicos nos convidam a buscar aprendizado e significado em cada obstáculo. Imagine que você está passando por uma situação complicada, como uma perda financeira, uma decepção no trabalho ou um conflito pessoal. A reação mais natural é sentir frustração, tristeza ou até mesmo desistir. Mas, se você seguir o enfoque estoico, perguntará: o que posso aprender desta situação? Como posso sair disso mais forte? Essa mudança de perspectiva permite transformar uma experiência negativa em uma fonte de crescimento. Cada dificuldade que você enfrenta ensina algo. Ensina paciência, ensina resiliência, ensina a valorizar mais as coisas que realmente importam. Em vez de ver os desafios como algo que te detém, comece a enxergá-los como parte do processo que te leva ao sucesso. Isso não significa que será fácil, mas sim que você pode escolher como interpretar o que acontece com você. Esse hábito de encontrar significado nas dificuldades reprograma seu subconsciente para não ver os problemas como algo insuperável. Em vez disso, sua mente começa a enxergar os desafios como uma parte natural da vida, algo que você pode superar e que, ao fazê-lo, te aproximará mais das suas metas. Quanto mais você pratica essa abordagem, mais percebe que o que antes parecia um obstáculo intransponível pode, na verdade, ser a chave para seu crescimento pessoal e profissional. Um exercício que você pode fazer é refletir sobre suas dificuldades passadas. Pense nos momentos mais difíceis da sua vida e pergunte-se: o que aprendi com essa experiência? Como isso me tornou mais forte ou mais sábio? Ao reconhecer o valor desses momentos, você perceberá que pode aplicar essa mesma mentalidade aos desafios atuais. Isso te permitirá avançar com confiança, sabendo que mesmo diante de dificuldades, você pode encontrar um propósito nelas. 4. Pratique o desapego. O desapego é um dos conceitos mais profundos do estoicismo e, embora possa ser difícil de aplicar no dia a dia, é uma ferramenta essencial para alcançar o sucesso. Epicteto foi muito claro ao dizer: lembre-se de que nem o seu corpo, nem suas posses, nem sua reputação são seus. Você é apenas o guardião deles por um tempo. O desapego não significa que você não deva valorizar as coisas que possui ou as relações que construiu,
mas sim que não deve se apegar emocionalmente a elas de forma que te faça sofrer quando as perder. Vivemos em um mundo onde somos ensinados a medir nosso valor pessoal com base no que temos: o carro, a casa, o trabalho, até mesmo os relacionamentos. E quando essas coisas são ameaçadas ou desaparecem, experimentamos uma profunda sensação de perda ou fracasso. O desapego te permite aproveitar o que você tem sem depender emocionalmente disso para seu bem-estar. Quando desenvolve esse hábito, você reprograma seu subconsciente para ser mais resiliente. Em vez de temer perder algo, você começa a entender que as coisas materiais e externas são temporárias e que seu valor e paz interior não dependem delas. Imagine por um momento que você está profundamente apegado a um resultado específico, uma promoção no trabalho, um relacionamento amoroso ou até mesmo um projeto pessoal. Se as coisas não saem como esperado, como você se sente? Provavelmente frustrado, decepcionado ou até perdido. Mas se você pratica o desapego, aprende a ver esses resultados como parte do processo, e não como algo que define seu sucesso ou felicidade. Se as coisas não acontecerem conforme o planejado, você se adapta, aprende e segue em frente, sem aquela carga emocional que muitas vezes nos bloqueia. O desapego não é frieza nem indiferença, mas sim uma maneira de proteger sua paz mental. É entender que as coisas vão e vêm, e que a única coisa que você realmente tem é sua capacidade de reagir ao que acontece. Isso não significa que você deve parar de se esforçar ou de ter metas. Mas quando não está emocionalmente apegado ao resultado, pode trabalhar com mais clareza, sem medo e sem ansiedade. Um exercício prático para cultivar o desapego é imaginar-se, de vez em quando, sem algo que você valoriza muito. Pode ser seu trabalho, uma relação ou até mesmo uma posse material importante. Pergunte-se: se eu não tivesse isso, como seria minha vida? O que eu faria? Como eu seguiria em frente? Isso não é para criar medo, mas para prepará-lo mentalmente para aceitar mudanças quando elas vierem. E perceber que, no final das contas, você pode continuar sem importar o que aconteça. O desapego te dá liberdade. Liberdade para aproveitar o que você tem, sem medo de perder. E liberdade para seguir em frente quando as coisas não saírem como planejado. No caminho para o sucesso, esse hábito te ajudará a manter a calma, tomar decisões mais claras e evitar o sofrimento desnecessário que vem de se apegar àquilo que na realidade nunca foi completamente seu. 5. Aceite a incomodidade como parte do crescimento. Esse é um hábito fundamental que muitas vezes é ignorado, mas é crucial para reprogramar sua mente em direção ao sucesso. Em um mundo onde o conforto é quase uma obsessão, os estoicos nos lembram que o verdadeiro crescimento ocorre nos momentos de desconforto, quando estamos fora da nossa zona de conforto. Sêneca afirmou de maneira contundente: o fogo prova o ouro, a adversidade, os homens valentes. A incomodidade é inevitável quando você se propõe a melhorar ou alcançar novas metas. Seja começar um novo projeto, enfrentar um desafio físico ou emocional, ou simplesmente fazer algo que você nunca fez antes, sentir desconforto é natural. Porém, em vez de evitá-lo ou fugir dele, os estoicos nos ensinam a abraçá-lo, pois é nesses momentos de desconforto que você realmente cresce, aprende e se fortalece. Pense nos momentos mais importantes da sua vida, aqueles que realmente te marcaram. Foram fáceis? Foram confortáveis? Provavelmente não. Os maiores avanços pessoais e profissionais geralmente surgem após enfrentar uma situação difícil ou desconfortável. É nesses momentos que você descobre do que é capaz e até onde pode ir. O problema é que nossa mente está programada para evitar a dor e buscar o prazer, um mecanismo de sobrevivência. Mas isso nem sempre é útil quando estamos tentando alcançar o sucesso. Para reprogramar sua mente, você precisa treiná-la a enxergar a incomodidade não como algo negativo, mas como uma oportunidade de crescimento e fortalecimento. Quanto mais você se expõe ao desconforto, mais resiliente se torna. Uma técnica estoica que pode ser útil é o que chamam de incomodidade voluntária. Ela consiste em fazer coisas desconfortáveis de forma intencional, para acostumar sua mente e corpo a sair da zona de conforto. Pode ser algo tão simples como tomar um banho frio, se exercitar quando não está com vontade, ou enfrentar uma conversa difícil que tem evitado. O objetivo não é sofrer por sofrer, mas sim treinar-se para que a incomodidade deixe de ser uma barreira mental.
Quando você começa a aceitar a incomodidade como uma parte natural do processo de crescimento, sua mente se reprograma para não fugir dos desafios. Em vez de ver o esforço como algo a evitar, você começa a enxergá-lo como uma oportunidade de se fortalecer, aprender e avançar. Pouco a pouco, perceberá que o que antes parecia impossível ou esmagador se torna apenas mais um passo no caminho para o sucesso. Sexto, rodeie-se de pessoas que te impulsionem para frente. Este é um hábito fundamental que pode fazer uma grande diferença no seu caminho para o sucesso. Os estoicos falavam muito sobre a importância das relações, não apenas pela conexão com os outros, mas pelo impacto que essas conexões têm na nossa mente e nas nossas decisões. Epicteto dizia: evite aqueles que tentam sufocar seu progresso. Você já percebeu como as pessoas com quem mais interage podem influenciar diretamente sua forma de pensar, sua atitude e suas decisões? É muito fácil cair na armadilha de manter relacionamentos que, em vez de te impulsionarem, te seguram ou te enchem de negatividade. Aos poucos, você pode começar a adotar os hábitos e pensamentos daqueles ao seu redor, para o bem ou para o mal. Por isso, é importante cercar-se de pessoas que te inspirem, que te desafiem a ser melhor e que te apoiem quando necessário, mas que também te incentivem a sair da sua zona de conforto. O estoicismo não prega o isolamento do mundo, mas sim a sabedoria na escolha das influências que você permite em sua vida. Quando você se cerca de pessoas que compartilham seus valores, têm metas semelhantes e mantêm uma atitude positiva, é mais provável que você também adote esses comportamentos e enfoques. Pense por um momento no seu círculo atual. As pessoas ao seu redor são um reflexo do sucesso e da mentalidade que você deseja ter. Elas te incentivam a seguir em frente ou te mantêm em um ciclo de negatividade, reclamações ou conformismo? As relações que escolhemos são como um espelho, refletindo o que nós mesmos estamos dispostos a tolerar ou a buscar. Um bom hábito para começar a construir esse círculo é procurar intencionalmente pessoas que te inspirem. Elas podem ser mentores, amigos, colegas de trabalho ou até pessoas que você admira à distância, como autores ou líderes. O importante é se expor a ideias e formas de pensar que te desafiem a crescer. Isso também inclui evitar, na medida do possível, pessoas que trazem constantemente negatividade ou limitações à sua vida. Não se trata de julgar ou se afastar de todos, mas sim de estar consciente do impacto que essas pessoas têm em você. Rodeie-se de indivíduos que te impulsionem a manter uma mentalidade de sucesso, resiliência e crescimento. E se em algum momento sentir que seu ambiente está te limitando, tome decisões conscientes para buscar novos círculos que te ajudem a alcançar seu máximo potencial. 7. Pratique a visualização negativa. Esse hábito pode parecer um pouco estranho no início, mas é uma ferramenta extremamente poderosa no estoicismo para reprogramar sua mente em direção ao sucesso. Diferente da visualização positiva, que consiste em imaginar os melhores cenários possíveis, a visualização negativa te convida a pensar nos piores cenários possíveis. Marco Aurélio praticava isso e dizia: prepare-se para tudo o que possa acontecer. O objetivo da visualização negativa não é te tornar pessimista ou viver com medo, mas sim te ajudar a se preparar mentalmente para qualquer adversidade que possa surgir. Imaginar o pior que pode acontecer, perder o emprego, enfrentar uma doença, ter um problema financeiro, não só te ajuda a aceitar que a vida está cheia de incertezas, como também treina sua mente para não desmoronar caso algo dê errado. Pelo contrário, você se torna mais resiliente e preparado para reagir com calma e controle quando enfrentar dificuldades reais. A chave aqui é que quando você pratica esse tipo de visualização, algo interessante acontece. Você começa a valorizar mais o que tem no presente. Ao se imaginar sem essas coisas, percebe o quanto tem dado por garantido e passa a apreciar mais o que está ao seu redor. Ao mesmo tempo, o medo de perder essas coisas diminui, pois você entende que, mesmo no pior cenário, seria capaz de enfrentá-lo. Imagine que você está trabalhando em um projeto importante. Em vez de apenas pensar em como tudo sairá perfeitamente, tire um momento para visualizar o que pode dar errado. O que acontece se você não receber o apoio esperado? Se algo falhar no último minuto? Se os resultados não forem os esperados? Ao fazer isso, você não só se prepara emocionalmente para lidar com a adversidade, como também começa a buscar soluções proativas para esses possíveis obstáculos. Em vez de ser surpreendido, você já terá pensado em como reagir.
Esse tipo de visualização fortalece sua mente para que, em vez de colapsar quando algo não sai conforme o planejado, você responda com serenidade e preparação. Não é que você espera o pior, mas se prepara mentalmente para enfrentá-lo da melhor maneira possível, caso aconteça. E no final, quando a adversidade real surgir, você perceberá que pode lidar com ela muito melhor do que teria imaginado. 8. Aprenda a dizer não sem culpa. Uma das lições mais poderosas que você pode aprender tanto na vida quanto no estoicismo é saber quando e como dizer não. Vivemos em um mundo onde somos constantemente pressionados a dizer sim a tudo. Mais compromissos, mais responsabilidades, mais expectativas dos outros. Embora o impulso de ser complacente e evitar conflitos seja natural, dizer sim a tudo pode acabar esgotando sua energia, seu tempo e até sua saúde mental. Sêneca dizia: faz parte da virtude não apenas fazer o que é certo, mas também rejeitar o que é errado. Esse princípio estoico nos ensina que não basta tentar fazer o bem, também precisamos nos proteger daquilo que nos desvia de nosso propósito ou nos sobrecarrega. Dizer não é uma forma de autocuidado e, ainda mais importante, uma maneira de treinar seu subconsciente para entender suas prioridades. Pense por um momento em quantas vezes você aceitou compromissos ou responsabilidades apenas para não decepcionar os outros ou para evitar sentir culpa. No final, você acaba sobrecarregado e com pouca energia para o que realmente importa. Aprender a dizer não é, na verdade, uma ferramenta essencial para se concentrar no que é fundamental para o seu sucesso. É uma forma de filtrar o que realmente agrega valor à sua vida daquilo que é apenas uma distração. Isso não significa que você deve se tornar uma pessoa fechada ou não colaborativa. Trata-se de estabelecer limites claros, dizer não quando algo não está alinhado com suas metas ou quando você simplesmente não tem a capacidade mental ou emocional para assumir uma tarefa é um ato de respeito consigo mesmo. Com o tempo, isso reprograma sua mente para ser mais seletiva e escolher conscientemente onde gastar sua energia. Um bom exercício para começar a praticar isso é se perguntar antes de aceitar qualquer coisa: isso me aproxima ou me afasta de minhas metas? Se a resposta é que isso te afasta ou te sobrecarrega sem um benefício real, então é hora de praticar o não sem culpa. No início pode parecer desconfortável ou até difícil, mas com o tempo sua mente se reprogramará para agir a partir de suas prioridades, e não pela necessidade de agradar. E algo interessante acontece quando você aprende a dizer não de forma assertiva e sem culpa. Você também ganha o respeito dos outros. As pessoas começam a ver que você valoriza seu tempo e energia, criando um ambiente onde as expectativas estão mais alinhadas com o que você pode e quer oferecer. 9. Não se concentre no passado nem no futuro, foque no presente. Este hábito é crucial para reprogramar sua mente em direção ao sucesso. A maioria de nós gasta uma enorme quantidade de energia mental em dois lugares que na verdade não existem: o passado e o futuro. O passado é uma coleção de lembranças que você não pode mudar, e o futuro é um conjunto de incertezas que ainda não aconteceram. Entretanto, o presente é o único lugar onde você realmente tem controle, e é aqui que entra o enfoque estoico. Sêneca dizia: o homem sofre mais pelo que imagina do que pelo que realmente acontece. Quantas vezes você já se viu preso em pensamentos sobre erros do passado ou em preocupações com o que pode acontecer no futuro? Essa constante ruminância não apenas esgota sua energia, mas também te impede de aproveitar o poder do momento presente. E é no agora que você toma decisões, age e faz mudanças reais. Vamos colocar isso em perspectiva. Se você se concentra demais no passado, seja em erros, fracassos ou até em sucessos, você se ancora em algo que já não pode ser mudado. Isso te impede de seguir em frente, pois está constantemente olhando para trás em vez de olhar para o futuro. Por outro lado, se você vive no futuro, se enche de ansiedade tentando prever o que pode acontecer, mas perde a chance de agir no presente para melhorar esse futuro. A chave está em treinar sua mente para que, quando ela começar a divagar em pensamentos sobre o que já passou ou o que poderia acontecer, você se lembre: o presente é tudo o que tenho. Isso não é apenas uma frase motivacional. É um princípio de vida que os estoicos defendiam com firmeza. O presente é o campo de batalha onde você toma suas decisões e onde pode implementar as mudanças que te levarão ao sucesso. Um hábito prático para cultivar esse enfoque é a prática de mindfulness, ou atenção plena.
Não se trata de fazer coisas extraordinárias, mas de estar completamente presente em cada atividade que você realiza. Seja trabalhando em um projeto, passando tempo com seus entes queridos ou simplesmente tomando um café, o objetivo é estar realmente no momento. Quando sua mente começar a vagar para o que poderia ter sido ou o que poderia ser, traga-a de volta com uma pergunta simples: o que posso fazer agora mesmo? Este hábito te ajuda a não apenas aproveitar o presente, mas também a tomar decisões mais eficazes e viver de maneira mais consciente, preparando o caminho para o sucesso. 10. Cultive a gratidão diária. Esse hábito, muitas vezes subestimado, é uma das ferramentas mais poderosas para reprogramar sua mente em direção ao sucesso e manter uma perspectiva equilibrada. No estoicismo, a gratidão vai muito além de apenas reconhecer as coisas boas. Ela envolve enxergar valor até mesmo nas dificuldades e nos desafios da vida. Para os estoicos, ser grato não significa ignorar os problemas, mas aprender a vê-los como oportunidades de crescimento. Sêneca dizia: a verdadeira felicidade é desfrutar do presente, sem depender ansiosamente do futuro. A prática diária da gratidão nos ensina a valorizar o que temos agora, sem deixar que as incertezas do futuro ou os arrependimentos do passado nos impeçam de ver o que é realmente importante. Um dos grandes benefícios da gratidão é que ela reprograma sua mente para reconhecer o progresso e o aprendizado em cada situação, por mais desafiadora que seja. Epicteto afirmava: não devemos exigir que as coisas aconteçam como queremos, mas aceitá-las como realmente são. Quando você se permite ser grato até pelos obstáculos, sua visão sobre a vida muda radicalmente. Em vez de focar no que falta, você se concentra no que já conquistou e no que cada experiência, positiva ou negativa, está te ensinando. Isso fortalece a resiliência mental e emocional, ajudando você a lidar com as adversidades com mais serenidade e equilíbrio. Praticar a gratidão diariamente também te ajuda a combater a tendência de viver no futuro, sempre à espera da próxima conquista ou da resolução de um problema. Ao cultivar esse hábito, você começa a perceber que, mesmo em meio às dificuldades, sempre há algo pelo qual ser grato. Seja o apoio de pessoas queridas, as lições aprendidas, ou até mesmo a força interior que você desenvolveu ao longo do caminho. Marco Aurélio, um dos grandes defensores do estoicismo, dizia: quando você se levantar pela manhã, pense no privilégio de estar vivo, de pensar, de amar, de desfrutar. No final, a gratidão diária não é apenas um exercício de apreciação, mas uma ferramenta poderosa para reprogramar sua mente. Ela te ajuda a focar no presente, a valorizar o que já possui e a encarar os desafios com uma atitude mais positiva e resiliente. Esse hábito te dá clareza, reduz o estresse e te lembra constantemente de que, independentemente das circunstâncias, você já tem muito pelo que ser grato e muito sobre o que construir. Como resultado, você se torna mais preparado para seguir em frente com confiança, sabendo que cada pequeno passo, cada vitória e cada dificuldade são partes essenciais da sua jornada rumo ao sucesso. Em conclusão, o caminho para o sucesso não é um destino distante, mas uma jornada moldada por nossos hábitos diários, nossa mentalidade e nossa capacidade de enfrentar adversidades. Ao incorporar os princípios estoicos em sua vida, desde a paciência e o desapego até o foco no presente, você reprograma sua mente para se tornar mais resiliente, disciplinada e preparada para qualquer desafio. Lembre-se de que o verdadeiro poder está em suas mãos, na forma como você escolhe reagir e agir diante das situações. O sucesso não é uma questão de sorte, mas de preparação mental e consistência. Cada pequeno passo dado com consciência te aproxima do seu propósito. Então, abrace a jornada. Cresça com as dificuldades e mantenha seu olhar no que realmente importa. Você já tem tudo o que precisa para alcançar o sucesso. Basta cultivar a mentalidade certa. Lembre-se, cada novo dia é uma chance de se conectar com seus valores mais profundos e direcionar sua vida para uma existência mais plena e significativa. Espero sinceramente que esta mensagem tenha sido útil. Quero parabenizá-lo sinceramente por ter chegado até aqui e ter concluído o vídeo. Isso significa que você deseja melhorar como pessoa. Se gostou do vídeo, deixe seu comentário. Se não sabe o que comentar, comente gratidão. Assim saberei que assistiu até o final. Se ainda não está inscrito no canal, o que está esperando? Inscreva-se agora e junte-se a nós. O estoicismo está cheio de ensinamentos como este, que são aplicáveis à nossa vida cotidiana. Portanto,
Encorajo você a continuar aprendendo sobre essa filosofia. Deixo aqui 2 vídeos repletos de sabedoria estoica para que você continue aprendendo. Até a próxima!